É isso aí, né? Trabalhar na obra, porque é a obra do Senhor, né? O homem, né? E isso aí, frente. Está presente nosso irmão ali, né? Nilson. E Deus, quem sabe, né, mesmo? Deus vai tocar no seu coração e você ficar com maravilha, né? Com tua maravilha, né? Tudo é da vontade de Deus, não é nossa vontade. Muito obrigado, né? Aleluia! Glória a Deus, né? Quando eu tenho do Senhor, Ele manda eu usar uma mensagem, eu vou passar aqui para dar todas para os irmãos, né? Glória a Deus. Mas nós vamos ter muita fatia de bolo aqui pela fatia do Senhor. Irmãos, aqui em Mateus 14, 22. Aleluia, né, irmãos? Jesus anda sobre as águas. Em Mateus 14, 22. Aleluia. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. A despedida a multidão subiu ao monte para orar. A parte, chegando já tarde, estava ali sol. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas a quarta vigília da noite se dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vindo os andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende homem, sou eu, não temas. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda que eu entre contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir ao fundo. Chamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus respondendo, estendendo a mão, segurou-se e disse: homem de pouca fé, por que tu duvidaste? Amém, irmãos? Aleluia, irmãos. Jesus, ele andava naquela redondeza, junto com o seu discípulo, e deu uma ordem ao discípulo: suba no barco, vá para o outro lado da margem, vá para o outro lado. E quando eu vou dispensar, quando eu estou aqui com essa multidão, dispensava a multidão. O discípulo pensava que Jesus estava aqui aí com ele também. Mas Jesus disse: vá, vocês, naquele barco, passe para o outro lado. E Jesus continuou em terra, junto com aquele povo. Enquanto aquele povo saía, porque Jesus era educado, ele não mandava ninguém embora. Começava, fazia os milagres, esperava. Ele ficou só. Ele procurou o barquinho, não tinha ninguém. O barco, ele deu ordem ao discípulo para entrar naquele barco. E quando dispensava a multidão, e Jesus estava só, porque ele disse que estava só. Já era tarde, era noite. E o barco estava ali junto com aquele discípulo. E ali uma água forte ao contrário, o vento açoitava as águas. A palavra fala sobre as águas que entravam, mas ela entrava por causa de uma tempestade de vento, e o vento era forte, era o contrário. O que
que vem de contar da nossa frente? O que vem de contar das nossas costas? Se nós não tivermos revestimento do Espírito Santo para pedir. Porque o alvo é Jesus. Não pode olhar para a direita nem para a esquerda. E nem pode olhar para trás, porque atrás já foi o passado.